Guys and girls, good evening. How do you do? Welcome back. Sejam bem-vindos à nossa Friday. Friday night. Nós estamos na noite maravilhosa, ensolarada de muito conhecimento. Muito conhecimento, por quê? Conhecimento, ele é o farol que nos guia, né? O farol que nos tira justamente dessa questão do não saber. E o saber, ele tem esse poder de nos apaixonar pelo conhecimento, porque é libertador. Então, vamos estudar, vamos aprender uma outra língua, vamos fazer um curso. Ah, professor, estou muito cansado, eu estudo à noite, passo o dia trabalhando. Não olha para isso. Se nós formos analisar, o ser humano ele é especialista em arrumar desculpas. Então, vamos deixar o cansaço de lado, vamos assistir às aulas, vamos fazer as nossas provas. É novembro, galera. Novembro, já estamos na reta final de mais uma etapa de nossas vidas, né? Terminando aí a segunda série, concluindo o ensino médio, lá na terceira série, para fazer aquele vestibular valendo, um curso técnico. E é isso que nós desejamos aí para você aqui na segunda série. Então, let's go, come on with me. E, professor, o que é que nós temos hoje? O que é que nós vamos ver? Ah, muita coisa legal, tá? Sempre tem muita coisa legal. E eu me divirto muito com essas informações que nós temos repassado para você. Eu pensei até que tínhamos alunos que não assistem essas aulas não, sabia? Assistem. E eu fico sabendo através do feedback dos alunos lá nas minhas redes sociais. E olha, gente, isso nos engrandece, nos deixa assim muito felizes. Professor, eu assisto aquelas suas aulas gravadas, eu penso que você ia ministrar ela assim triste, mas eu vejo uma alegria, como se a gente estivesse presente, mas é porque eu sei que depois você vai assistir essa aula. Então eu procuro contagiá-los, tá? Nem parece que a gente ministra aula desde 7 horas da manhã, não é verdade? Pois é isso, bota um sorriso aí, gente, vamos lá. Meu povo, objeto do conhecimento. Nós sabemos o famoso text and reading. Sabia, minha diretora, que nós vamos trabalhar o text and reading? O que é isso, hein, Natel? Ora, é tudo aquilo que comporta uma leitura, é tudo aquilo que nos traz uma linha de interação com algo escrito. É o gênero textual, o tipo textual. Aqui, a todo momento, nós estamos trabalhando, por um exemplo, com notícia, quais são as suas características, reportagem, quais são as suas características, né? Biografia, autobiografia, poesia, poema, quotation, né? Que são as citações. Nós trabalhamos com memes, cartoons, tirinhas. Por quê? Quando você abre a nossa prova, essa que você faz aí na sua cidade, qual é a primeira coisa que você tem em mente? O professor vai trazer uma questão e essa questão ela vai ter o quê? Um conhecimento pautado num texto. Então, quando se trabalha um texto, vai perguntar pelo conteúdo que está naquele texto, qual é a informação que tem presente naquele texto, qual é o processo de inferência que se pode ter naquele texto, tá? E aí, gente, isso é sempre trabalhado com competência e habilidade, ela segue esse rito todo o tempo. Então, quando a gente passa o ano treinando isso, trabalhando isso, é óbvio, quando você abrir sua prova, essa que você faz aí na sua escola, na sua sala de aula, você vai dizer assim, olha, é o mesmo que eu estou respondendo essas questões durante as aulas, tá? Então, essa é a pegada. Então, vamos aqui comigo, olha. A análise linguística, nós vamos falar dos conectores. Professor, é engraçado, eu tenho uma impressão que sempre a gente está revendo algumas coisas. Exato. Alguns conteúdos não tem como você chegar numa única noite, em 45 minutos, e dizer, olha, esse é todo o conteúdo. Não, gente. Esse processo, ele vai cadenciado o ano inteiro. Por isso que a base de trabalho, ela está aqui, ó. Tá? Você sai dessa análise linguística indo para cá, ó, através de competência versus habilidade. E o objetivo é evidente, né? Identificar o gênero, identificar o objetivo comunicativo, as construções adequadas, tá? As marcas coesivas, os conectores. E, professor, como é que nós vamos estar verificando esses modelos de questões? Através
da partezinha que nós temos da teoria à prática, envolvendo as resoluções de questões durante as nossas aulas. Tá? E o famoso para casa, que nessa aula de hoje, ela está situada lá nos slides 123 até o 125. Normalmente eu gosto de deixar de 1 a 5 questões para você treinar. E tem aluno que treina, tem aluno que fica com dúvida, tem aluno que me manda lá um recadinho do coração através do professor. Professor, eu sou o professor de tal cidade, de tal escola. Os alunos ficaram com dúvidas nessa questão e é pautado nesse feedback que eu faço aqui, gente, os nossos slides. E por falar nisso, tá aqui a atividade, né, que ficou para casa na sexta-feira, o nosso último encontro. Nós deixamos aqui uma atividadezinha, como de praxe, tá? E a questão, ela traz justamente um texto. A primeira coisa que você deve se questionar é qual é esse gênero textual? E, gente, será que esse gênero textual, esse texto, será que ele é um texto físico? Será que ele é um texto digital? Tá? É a primeira coisa que você tem que se questionar. Eu tenho o hábito de ver isso no meu dia a dia, não é? O pessoal de Paulistana marcando presença, tá? Professor, tá parecendo de rede social, né? Ó, nós temos aqui a apresentação com a foto da pessoa, nós temos o nome da pessoa, é uma conta verificada, professor, né? É uma conta verificada. Outro detalhe que você pode também fazer uso para nos auxiliar, né? Ó, verificar tempos verbais, verificar quem são os verbos, tá? As estruturas, olha, nós já começamos a visualizar que é um passado negativo, tá? It wasn't an easy day or my best, tá? Observe que nesse exato momento ele diz que não foi um dia fácil, não foi um período fácil, tá? E ele deu aqui, ó, ou o melhor, mas, né? Mas I gotta through it. Eu passei por ele. Professor, aqueles itens ali que o senhor circulou são chamados de conectores, são chamados de conectivos, de palavras transicionais, tá? De palavras de transição. O nome já diz, ele vai nos levar de um lado ao outro da sentença e ele vai conectar, me trazendo um maior entendimento textual, uma maior coesão. Ela disse que não foi um dia difícil ou o melhor, mas ela conseguiu superar, ela passou por isso. E ela diz que eu verdadeiramente, olha aqui, verdadeiramente, né? Do feel like, né? De fato, me sinto como I have, né? Eu carregasse o mundo, the world, in my shoulders, nas minhas costas, tá bom? Às vezes ela se sente assim. I know, né? I know. I brush it off and make it seem like pressure. Aí fez com que isso se parecesse uma grande pressão. Professor, estou vendo aí que tem palavra parecida. Exatamente. São chamadas de palavras transparentes ou palavras cognatas, né? Ela tem uma grafia parecida com a nossa e ela tem o mesmo significado, certinho? Então, gente, eu tenho aqui, né, que visualizar ainda pronomes que vão me auxiliar, tá? Eu vejo a origem, se eu tenho como checar, esse texto tem como ser checado, não tem de onde ele foi extraído, mas eu sei que é da própria conta dessa pessoa aqui. Eu consigo dizer, inclusive, que não foram dias muito fáceis. Algo aconteceu, mas que ela conseguiu, né, com um apoio, tá, superar esse momento, tá, ela conseguiu ter esse superávit, não é, de emoções, tá? Foi difícil? Foi. Ela diz, ó, algumas vezes isso é difícil. Ela diz, ha, 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 né?
Jogos Olímpicos não é brincadeira. Is no joke. But, né, mas, I'm happy, né? Eu estou feliz. My family was able to, minha família foi capaz de, to be with me, estar comigo, claro que na modalidade virtualmente, né? E isso significou o mundo para mim. Bacana? Aí eu vou na segunda etapa. Eu vejo que nós temos várias fragmentos, né, também de textos voltados para essa pessoa. Ah, professor, foi o caso daquela ginasta norte-americana, não é, que teve, não é, a questão da saúde mental fragilizada e ela se encontrou incapacitada. E aí é a mensagem que ela diz, não é? Ela diz que devemos nos lembrar que, nessa parte aqui, ó, que é tão importante, as important as, né, é tão importante quanto a sua saúde física, é a saúde mental. Então, moral da história, pela a composição do texto, eu consigo visualizar que trata-se de um texto, né, digital, advindo aí das redes sociais, tá? Eu consigo visualizar uma argumentação de proximidade que é informal, até mesmo pelo tamanho das sentenças, tá? E, obviamente, o ambiente a qual se pertence. Então, você colocou aí que é postagem de uma rede social, check, acertou. Falou que era informal, check, também acertou, tá? E o texto pertence ao gênero textual, né, digital, que é social media, tá? Que é rede social, também check, acertou. Então, numa prova nossa, você olha para a silhueta, sombreamento do texto, para você ter a ideia do gênero textual, tá? Aí tem as características, então fica ligadinho nessas últimas aulas, vê os gêneros que a gente mais tem usado, né? Uma coisa já é certa, você vai encontrar com o gênero textual notícia, você vai encontrar com o gênero textual reportagem. É impossível se trabalhar uma prova com texto sem utilizar esses gêneros textuais tão presentes em nossas vidas, né? Muito provavelmente, hoje mesmo, você já teve acesso a vários gêneros textuais e nem se tocou. Bom, dentro desse processo de análise, nós vamos revendo aqui, paulatinamente, uma coisa chamada de conectores, conectivos, né? Operadores de coesão, conectores lógicos. Você já ouviu falar nesses conectores lógicos? Mas provavelmente já deve também ter ouvido falar em link words. Alright? Professor, nem ouvi falar em conector e nem ouvi falar em link words. Literalmente, são palavras que conectam, né? Palavras que ligam, tá? Palavras que ligam. Eles vão proceder com essa missão. Eles vão conectar sentenças, eles vão conectar orações, tá? E vão atribuir uma ideia. Essa ideia, ela pode ser uma ideia de comparação, uma ideia de contraste, de adversidade, de soma, de inclusão, tá? Os conectivos, gente, são palavras ou até mesmo expressões que ajudam a dar sentido e coesão em um texto. Eles ajudam a estruturar o começo, meio e fim entre frases, parágrafos. Conectando, olha a palavra link, olha a palavra conectores, de forma eficiente, ideias. Turma, nas provas, seja de concurso, seja de Enem, ou de um vestibular mais conteudista, é comum ele trazer um vocábulo destacado e perguntar a ideia que este repassa para aquela situação textual. Tá? É um clássico das provas, certinho?
Vem aqui comigo. Então, ele vai ter, né, essa conexão de forma eficiente de ideias, conceitos, tá? Ou palavras entre o mesmo texto ou entre textos diferentes. Seguindo, gente, principalmente uma ordem lógica e facilitando tudo aquilo que nós temos, né? Ó, nós queremos o entendimento. Bacana? Pronto. Eu já vou colocar aí no meu caderno. Nós estamos falando dos conectores. E os mais conhecidos, lá da família das coordinators, né? As coordinators, nós temos as coordenadas. Esse F, galerinha, é um F de for, que significa pois. A ideia que ela tem é uma ideia de explicação. Esse A é um A de ir. E a ideia é uma ideia de uma adição. Esse N, não é? É o N de nor, que significa ou. E ele vai nos fornecer... Oh, perdão, calma aí. Olha só, nem. Ó, nem. Eu olhei só para o or. Nem, tá? E ele nos dá uma ideia de alternância, né? Não, professor. Ele nos dá uma ideia de uma adição negativa. Muito bem. É tipo quando a mãe da gente fala, sabe o quê? Nem você e nem você. Fulano nem estudou e nem limpou a casa. Eu acrescentei itens negativos, né? Agora nós temos o but, que significa mas, e ele dá uma ideia de oposição, ele vai me dar uma ideia de contraste. Tudo bacana até aqui? Nós temos o or, que significa ou, e ele vai me fornecer uma ideia de alternância. Alternância. Então, eu vou ter opções. O yet, na qualidade de conjunção, ele significa todavia. E ele me concede uma ideia de adversidade. Ele me concede uma ideia também de oposição. O so significa então, e ele vai me dar uma ideia de uma consequência, tá? Ele vai me dar uma ideia de uma consequência, de uma conclusão. E turma, professor, isso ficou horrível de entender aqui. A letra está muito miúda. Não tem problema, porque eu trouxe esse primeiro contato plantando essa sementezinha aí. Tá? Então, pois, e, nem, mas, ou, todavia, então. São essas aqui as nossas conjunções, os nossos conectores, um dos participantes dessa ilustríssima família chamada de link words. E o que são as link words? São os vocábulos, expressões de famílias gramaticais que têm o poder de conexão, de dar mais coesão, de dar um sentido lógico de entendimento. Elas atribuem uma ideia, e essa ideia, no caso do for, é de explicação, no caso do and, é de adição, do nor, que significa nem, ele liga duas alternativas negativas, o but significa uma ideia de oposição, de contraste. Cuidado, ele também pode indicar exceto, tá? Ele pode indicar exceto. Anota aí para não esquecer. O or, ou, ele dá uma ideia de alternância. O yet, no início de sentença, ele dá uma ideia de oposição, de ressalva, de adversidade. E professor, e por que o senhor falou início de sentença? Tem yet no final de sentença. Nós temos o yet no final de sentença. Gente, o yet no final de sentença, ele significa todavia, ele significa já. Como eu vou saber? Vamos lá. Para ele significar esse ainda, né? Ó, o yet no final, ainda, tá? Ele vem no final de negativa. O yet indicando já, ele vem no final de uma interrogativa. O yet significando todavia, aí ele já é conjunção
não mais advérbio. Ele vem no início de uma sentença. Vamos repetir? Bora lá? O yet, significando todavia, vem no início de uma sentença. Ele dá uma ideia de oposição, ressalva, diversidade, contraste. O yet, no final de sentenças, ele significa ainda ou já. E aí, ele passa a ser um advérbio. Nesse caso, para significar ainda, no final de uma sentença negativa. Exatamente, uma negative form. Para significar já, ele vem no final de uma sentença interrogativa. Ficou tranquilo? O sou, indicando então, ele mostra que a segunda ideia é o resultado da primeira. Por isso que nós às vezes vamos encontrá-lo na questão de ideia de conclusão, na questão de uma ideia de uma consequência. Chama agora na prática. Vamos lá então. Primeiros modelos de questões, que aí nós temos um diferencial, né? Lá na prova, eu coloco um fragmento, ela vem em evidência, ou um texto lacunado, e eu coloco as alternativas A, B, C, D e E para você escolher a sequência correta dessas conjunções. Lá na questão, ela vai dizer para você perfeitamente que são conjunções de caráter, né, pertencentes aí às coordinadas, ou seja, as coordenadas. Muito bem. Aí você vai lembrar lá das fanboys, né? Você vai lembrar das fanboys. Você vai lembrar a for, que significa pois, tá? Você vai lembrar da and, que significa e. Você vai lembrar do nor, que significa nem. Você vai lembrar, ó, but, que significa mas, tá? Você vai lembrar da or, que significa ou, tá? Você vai lembrar da yet, que significa todavia. Você vai lembrar da so, que significa então. Então, nós temos aí explicação, adição, adição negativa, contraste, alternância, tá? Contraste ou adversidade com todavia e conclusão ou até mesmo consequência. Então, observe que no primeiro momento, a Sharon, ela diz o seguinte, ela odeia to listen to, ouvir. Ouvir o quê? Rap. E ela diz que tão pouco heavy metal. Então, essa cidadã, ela está agregando, ela está somando itens dentro de uma visão negativa. Isso, pois, ela empregou aqui, ó, o verbo detestar, odiar, ou seja, não vai com a cara. Então, fica claro que nesse primeiro momento, nós vamos ter a presença de nor. Né? A Sharon, ela odeia ouvir rap e nem tolerará heavy metal. E nem vai gostar de heavy metal. Então, ela acrescenta as duas num caráter negativo. No item 2, ele diz o seguinte, que my car has a radio. Tem um rádio. E esse rádio, além de rádio, tem um CD player. Eu vou precisar adicionar ideias num contexto positivo. Então, eu vou dizer que o meu carro tem um rádio com CD player. E o CD player, ele está dizendo que não é só aquele rádio comum que vem em alguns veículos. Ele também vem, né, com a possibilidade de CD player. A Carol wanted to drive to Colorado, né? Ela diz que a Carol, ela queria dirigir, ó, ir até Colorado dirigindo. Aí alguém por nome de Bill insistiu que eles, né, o Bill e a Carol, eles fossem de avião, ó. Eles fossem de avião, pegassem um voo, né? Eles fossem de avião. Então, a Carol queria dirigir até Colorado, mas o Bill insistiu que eles fossem de avião. Tudo bem? Você vai dizer assim que eles fossem voando. Você faz essa adaptaçãozinha
para entender porque o verbo to fly, né, ele é o verbo voar, ele é mosca, né? Pode ser o substantivo mosca. O item 4 diz o seguinte: I'm afraid of. Eu tenho, né, pavor de alturas, grandes alturas. Porém, contudo, todavia, eu admiro a visão do topo destes prédios. Então, eu vou preencher aqui com uma adversidade. Esse meu temor com o gostar da visão que eu tenho lá de cima. O item 5 diz que I have to be on time. Eu tenho que chegar na hora. Eu tenho que chegar na hora, porque my boss, o meu chefe, ele ficará zangado comigo se eu me atrasar. Dan, dan, dan. Né? Eu estou dando uma explicação. Essa explicação, ela é ocasionada pelo for, tá? Então, vamos aqui fazer a tradução por completo. Eu tenho que chegar na hora, gente, pois o my boss will be annoyed me. Né? Ele vai ficar chateado if I'm late. Tipo late mesmo, tá? Se eu chegar atrasado, ele vai ficar zangado comigo. Conferindo as respostas. Nor, and, but, yet, for. Tá? Esse é o primeiro levante de questões, um dos primeiros modelos. Dando continuidade a esse modelo. Vamos lá. Ele vai pedir que você veja a sentença e escolha dentro de um número pré-definido. Aqui eu tenho, por um exemplo, ou, nem, e. Né? Aí ele disse o seguinte: do you like chocolate, o vanilla ice cream better? Tá? Você gosta, né? Ou você pensa, ou você escolhe. Bom, se você analisar bem, gente, ele está me dando opções. Chocolate e vanilha. Então, aqui eu vou, alternar. Ou chocolate, sorvete de chocolate ou de baunilha, melhor. O que é que você acha? Pode ser os dois, né? Eu, tanto faz. Deu lá de sorvete, din-din, né? Não sei como é que se chama aí na sua cidade. Din-din aqui. É da hora, tá? I have to go. Tchau. I have to go now. Lembra dessa música? Né? O I have to. Esse I have to quer dizer eu tenho to go, né? I have to go to work at 6. Eu tenho que trabalhar às 6. Então, ele está dizendo assim, I'm waking up at 4. Então, eu vou me levantar às 4, tá bom? Eu vou dar uma consequência, uma conclusividade para a primeira ação. Sou, né? Eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar às 6, então eu vou me levantar às 4, tá? I was on time. Eu estava na hora, mas todo mundo atrasou, né? Eu estava na hora, mas o restante, né, estava atrasado. Nadia doesn't like to drive. Ela não gosta de dirigir. She takes the bus. Lembra da palavra busão? Olha aí, bus everywhere. Essa palavra é todo lugar. Então, ela pega ônibus, ela vai de ônibus para tudo quanto é canto. Eu estou dizendo uma consequência de não gostar de dirigir. Eu vou colocar aqui o so. Nadia doesn't like to drive. Ela não gosta de dirigir, gente. Então, so, she takes the bus everywhere. Ela pega o ônibus para tudo quanto é canto. Our trip to the museum. Olha só, o nosso passeio pelo museu was interesting. Ele foi interessante. There were several new, né? Tinha muitos artefatos à amostra, tá? Olha, ela foi muito interessante, pois nós tínhamos muitos artefatos à disposição. Checando resposta, or, so, but, so, for. Vamos lá? Or, so, but, so, for. Muito bem.
resposta gabaritada com êxito e mais um modelo de questão resolvido. Bom, lá na prova de vocês tem um outro modelo que é ainda mais tranquilo. Ele vai te dar uma situação de uma frase assim, que nem esta aqui, deixa lá o termo em destaque, aí ele vai dizer, né? O personagem usou, ou empregou o termo destacado, tá? O personagem usou o termo em destaque com o intuito de indicar, né? Ou qual foi a intenção comunicativa ao empregar o vocábulo destacado. Ou ainda, o vocábulo destacado ou a expressão destacada é uma conjunção ou uma locução conjuntiva ou um advérbio ou uma preposição, né? Que indica, ou então qual a ideia é repassada pelo termo destacado. Gente, esses são modelos clássicos, não vai mudar, tá? Porque eu estou trabalhando com competências e habilidades. Então, ele vai trabalhar dentro desta view, desta visão. Vamos continuar o treino. Olha aí a informação que eu estava terminando de dizer a vocês. A diferença é que lá na prova ou nos vestibulares, isso aqui é extraído de dentro de um texto, seja o gênero textual que for, tá? E ele vai deixar em destaque, ou tira o fragmento e vai perguntar a ideia. É isso. Essa daqui, inclusive, é uma das mais tranquilas de estar presentes. Ora, se ela disse que odeia ouvir rap e também a questão do heavy metal, esse nor, ele está me traduzindo aí como nem, e ele me traz um processo de uma adição, né? Ele está adicionando itens negativamente. Ele diz, ó, a Sharon detesta ouvir rap e nem tolera heavy metal. My car has a radio and, ó, e esse i também tem uma ideia de adição à ideia de adição positivada aí, né? O meu carro tem um rádio e CD player. Carol wanted to drive to Colorado. Né? Ela queria dirigir até Colorado. Mas o Bill disse, mulher, nós vamos voando. Então eles pegaram um plane, eles pegaram um flight, tá bom? I'm afraid of, eu tenho aí medo de alturas, né? Aí ele diz que, todavia, ele vai demonstrar aqui um contraste, né? Eu admiro a visão from the top of this building. Lá do topozinho da construção. Eu não sou muito dado com altura. Né? I'm afraid of. Porém, eu acho bonito. Bonito demais. O avião, depois que decola comigo, lá em cima eu olho de rapaz, é bonito. Mas enquanto ele está fazendo aquele processo ali, eu confesso a vocês que eu não sou muito fã. Pois pronto, na prática, quando você fizer isso, aí na sua vida, no seu dia a dia, que você disser assim, olha, eu tenho medo disso, mas, todavia, eu acho isso bacana, eu acho isso bonito. Olha, eu conheço pessoas que amam ir ao zoológico, mas tem fobia por conta dos animais. Mas acham bonito. Olha aí a adversidade, o contraste presente. Entendeu? Beleza. Então, ó, I have to be on time. Eu tenho que estar na hora, gente. For my boss, né? Porque senão o meu chefe ele vai ficar zangado com o meu atraso. Ele vai pegar no meu pé. Olha aí o pois, tá? Então, vamos lá. Esse mas, ele vai me dar a ideia de contraste. Tudo bem? Esse, todavia, também ideia de contraste, de oposição, de adversidade. Esse, pois, já está no sentido de explicação. Ela tem um contrato com o chefe dela de não se atrasar, senão o chefe dela vai pegar no pé. Tá? Então, vamos lá. O nor, né? Adição negativa. And, adição positivada. But, contraste. Yet, contraste. For,
explicação. Então, mais um modelo de questão tranquilo e calmo. Vamos lá, senhores, para mais um modelo. Identifique, olha o que eu estava dizendo para vocês, a ideia. Identifique a ideia expressa por cada conector destacado. Ele quer a ideia. Vamos à tradução. Aqui eu tenho ou, aqui eu tenho então, mas, então, pois. Olha lá, nós temos chocolate e baunilha. Então, me dá uma ideia de alternância. Eu tenho a opção. A pessoa diz, olha, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar às 6. Então, vamos lá, consequência, né? Vou concluir minha linha de raciocínio. Eu vou me levantar, ó. Aqui, gente, esse verbo levantar é to wake up. Só lembrar daquela música que fez muito sucesso, né? O Wake Me Up, né? Então, me acorde quando eu for tiver mais velho e mais sábio. Lembra desse DJ que fez maior sucesso, né? Wake me up, na, na. É assim, né? Claro que não é com a sua voz. Não posso cantarolar porque eu tenho o YouTube, tenho os direitos autorais. Calma, que senão vai me dar aí um strike, isso não vai ficar muito legal. Olha, Nadia doesn't like to drive. Eita, a Nadia, ela não gosta de dirigir. Tá? O verbo like é gostar e drive é dirigir, tá? Esse drive também, gente, ele em algumas situações você vai observar que ele vai ser traduzido como levar alguém a um estado emocional pleno, né? To drive someone crazy, por exemplo, deixar alguém louco, né? You drive me crazy. Cara, você tá me deixando louco, stop. Parem. Entendeu? Pois bem. I was on time, but everyone else was late. Esse late ali de leite mesmo nosso, tá? Was, mas, dá a ideia de contraste. Contraste. Hey, Nadia doesn't like to drive, so she takes the bus everywhere. Então, ela pega ônibus para tudo quanto é canto, porque ela não gosta de dirigir. Então, consequência, né? Consequência. Bom, our trip to the museum was interesting. Eita, que nosso passeio pelo museu foi legal demais, foi interessante. Por quê, hein? Pois tinha um bocado de coisa lá na amostra. Olha a explicação por que a pessoa achou, não é, o passeio bacana. Então, vamos ver? Vamos lá. Alternância, consequência, contraste, consequência, explicação. Ah, e antes que eu me esqueça, a tradução aqui de wake up. Aqui é o verbo acordar. Na nossa região, é o se levantar, né? Eu se levanto, como a pessoa diz, eu me levanto às 6, eu me levanto às 4, né? Quem trabalha amanhã no sábado, Saturday, é dia de trabalhar também. Às 7 horas eu tô lá no batente, meus ilustres. Bom, textos que não podem faltar numa prova nossa, que envolvam imagens. Por quê? São textos bons de trabalhar, são imagéticos, né? Olha, se você analisar esse texto aqui, a pessoa está meio que arrependida, né? Ele, no item 1, ele diz, olha, ontem, yesterday, né? I was joking around with Clyde. Eu estava aí brincando com o Clyde. And I called his mom a horse. E eu chamei a mãe dele de cavalo. Que horror! Né? Right away, imediatamente, I felt guilt, né? Eu me senti culpado, eu me senti mal.
Women are human beings, not barred animals. Eles não são esses animais aí, quaisquer, né? So my joke was kind of sexist. Minha brincadeira foi assim meio tipo que sexista, entende? Aí a mulher lá, olha só, it's not your fault, Lemon. Não foi culpa sua, não. Né? Você não consegue compreender isso. Todos os homens são pigs. Eu não sei qual foi o pior, né? A mulher dizendo que todos os homens são porcos, são cebosos, são animais desprezíveis. Que coisa! Bom, gente, aqui é uma preocupação que eu procuro. É assim, eu procuro dizer para o meu aluno tomar cuidado com esses textos perigosos. São escorregadios. Porque o que vai ter lá? Ele vai te fazer uma colocação quando é para entendimento da charge, do cartoon, da tirinha, etc. Né? Ele vai te fazer uma colocação e dentro dessa colocação você vai ter alternativas machistas, alternativas sexistas e você vai ter uma alternativa que de fato condiz com a ideia do autor do texto. Hoje é muito comum esse tipo de questão aparecer. E aqui fica, normalmente na letra A e na letra B, aquelas questões. Eu sou machista, na hora que eu vejo lá uma questão machista, uma alternativa machista, automaticamente a pessoa, eu gostei. Eu sou feminista, na hora que eu vejo uma alternativa feminista, eu gostei. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu vou até trazer mais modelos de questões para vocês fazerem aqui conosco. Não é o caso aqui. O caso é o seguinte, ele vai te perguntar diretamente pela presença do conector AND. Aí você vai dizer, eu sei o que é. AND significa e. Né? E ele vai estar me dando uma ideia de soma. Ele vai estar me dando uma ideia de inclusão, de adição. O problema está aí, professor. Se eu estava dizendo, eu vi alternativa, eu vi a diversidade, eu vi explicação, eu vi consequência. E esse, copulação. Nome feio. Feio demais. Está lá na família da copulativa. Inclusive, quem estuda espanhol, vê mais, né? Esse nome, copulativa. Tá? Só lembrar lá da biologia, né? Você está vendo a biologia entre os animais? Tem lá a cópula dos animais. Não tem uma parte que estuda especificamente? Pois bem, é essa união, esta soma. Então, nós temos letra D como resposta. Uma armadilhazinha bem sorrateira, né? Era uma questão de vocabulário. Finalizando, quase finalizando para aquele momento áureo da nossa segunda aula, né, gravada. Nós vamos dar continuidade a esse momento onde nós vamos aqui falar sobre link words. Nós vamos rememorar a importância desses vocábulos. Para você que depois vai ter acesso à aula gravada, é muito legal esse conteúdo de vocabulário. Preferência ter aí um dicionáriozinho perto, tá? Quando chegar aqui o momento das questões, umas eu vou deixar aí um tempinho, mesmo na aula gravada, para você observar o tempo para poder responder, tá bom? E ficou com dúvida? Não esquece, toda sexta-feira nós estamos aqui juntinhos, eu daqui, você daí, nós together, em prol do treinamento desses conteúdos, desse objeto de conhecimento que é pertinente a cada dia, a cada sexta-feira. E nessa reta final, gente, não é a hora de desanimar. Reta final por quê? Porque nós vamos aí adentrar as 2 primeiras semanas de dezembro, não é verdade? Já é aquela sequência, né, muito crazy de prova. E eu conto contigo para você tirar suas notas boas, curtir as boas férias e enfrentar o 2023 na 3ª série do ensino médio. É rapidão, só o tempo de um breaking.